Agora, pessoalmente, faço questão de falar isso. É uma imensa honra estar aqui pessoalmente com vocês, conhecendo pessoalmente agora. A gente já levou um papo na live de artes plásticas do Arte Cult. Um ótimo papo. Um ótimo papo. E agora a gente vai conversar pessoalmente e nessa maravilha, né? Que é uma extensão do trabalho do Projeto Portinari, né? Esse trabalho maravilhoso que você tem feito durante esses anos de resgate dessa obra gigantesca, desse monumento, né? Que é Portinari. Fala um pouquinho sobre a exposição. Começa amanhã aqui no CCBB do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Rafa, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a você, dizer que a honra é toda minha, porque você representa uma coisa importantíssima, né? Que é o nosso canal de comunicação com o povo brasileiro, com o público brasileiro, que nem todos, a imensa maioria não tem acesso aqui, né? Então você é um intérprete que vai levar essas pessoas, então a honra é minha. Agora, a exposição em si, eu acho que o grande merecedor aí de elogios é o nosso Marcelo Dantas, que eu acho que é um gênio, né, na sua área e que eu conheço desde que ele era rapazinho. Né? Eu conheço o Marcelo há uns 35 anos, mais ou menos, quando ele tinha um estúdio ali em Copacabana, na Siqueira Campos, já era magnetoscópio, e nós fizemos alguns trabalhos memoráveis juntos. Por exemplo, a primeira retrospectiva de Portinari, em 1997, no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, foi o Marcelo que nos ajudou lá, né, que fez inclusive o primeiro filme sobre o projeto Portinari, foi ele que fez, chamado Projetando Portinari, e agora fez essa coisa absolutamente extraordinária que está em São Paulo. Portinari para todos. Portinari para todos. Sobre, né, a qual a gente conversou. Foi, é uma emoção imensa, né? O público sai com lágrimas nos olhos, né? Maravilhoso. E está rolando lá em São Paulo? Está rolando. Vai até quando lá em São Paulo? Foi prorrogado, vai até 31 de julho agora. Então, não percam, Portinari para todos, lá no Miss Inspiração. E em breve eu vou poder te dar uma notícia também que você vai gostar, que nós estamos muito empenhados em trazer aquela exposição na íntegra para o Rio de Janeiro. Ah, que maravilha. Que essa era a minha próxima pergunta. Esse é um sonho, né, que eu tinha de trazer para o Rio, né? E esse sonho está se concretizando. Eu não posso ainda dar os detalhes, mas eu garanto que você vai ter a primazia quando eu puder falar sobre os detalhes, né? Então, bom, isso então é a exposição Portinari para todos. Eu acho que agora você está mais interessado nesta aqui, né? Então, esta aqui é uma exposição também fruto do gênio do Marcelo de detectar algo que nunca foi feito, né? Que é mostrar um Portinari em que a pessoa vai chegar aqui e vai dizer assim, ué, isso aqui é Portinari? Né? Porque mostra essas incursões que ele fez. Aqui talvez a única coisa que eu não concordasse com o Marcelo, embora eu tenha um grande respeito por ele, é quando ele diz que aqui Portinari sai da sua zona de conforto. Não, eu diria que o Portinari sempre esteve na sua zona de conforto, sempre. O que ele faz são incursões no trabalho de outros pintores. Isso ele tinha uma curiosidade infinita, né? Desde o começo da carreira, né? De ver como é que o outro pintor pinta. Eu me lembro, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Tinha um pintor japonês famosíssimo na França, né? Chamado Fujita. E o Fujita morou com Portinari em 1932, lá na Lapa, quando ambos eram assim muito jovens, né? E aí, morando juntos ali, Portinari observava a pintura do Fujita, né? O Fujita tinha lá o quartinho dele, tinha um cavalete e tal. E um dia o Portinari, muito intrigado da maneira que o Fujita fazia os fundos das suas telas, virou para minha mãe e disse assim, olha, quando o Fujita for na feira, vai lá e anota tudo que tiver na mesa dele. Aí o Fujita, um belo dia, o Fujita chega por trás do Portinari, o Portinari estava pintando uma tela, o Fujita chega por trás assim, você pegou, hein? Pegou o jeitão. Mas isso não era uma coisa, é uma coisa que eu estava comentando, eu não sei porquê, que existe um certo preconceito no Brasil com relação às influências de um pintor. Dá-se um sentido pejorativo. Veja, Rafa, eles usam o verbo sofrer.
sofreu a influência Sofrer de, a influência, na verdade, que já é pejorativo. Na música, você não diz que Beethoven sofreu a influência de Vivaldi, né? É uma coisa específica da pintura que eu não sei como é que surgiu. E nesses quadros, então, mostra-se várias influências de Claro, vários outros com certeza, artistas. são incursões, né? Tem uma tela que inclusive está na capa do catálogo, que é obviamente surrealista, né? É um dequírico, né? Então o Portinari fazia, né? Fez o Mondrian também, né? Ele tinha essa curiosidade, mas era sempre no sentido de dar um salto avante. Por exemplo, quando o Vinícius de Moraes entrevista Portinari e pergunta a ele quais são suas influências, Portinari diz assim: olha, Vinícius, são tantas que eu não sei se eu conseguiria numerá-las todas. E aí ele começa citando Goya, Velázquez, o Renascimento italiano, os espanhóis, né, os surrealistas, e vai falando. Aí o Vinícius para e diz assim: e Picasso? Aí Portinari diz assim: Picasso fulmina-me. E aí ele diz assim: olha, Vinícius, quando eu vi o Guernica em Nova York no ano passado, né, eu tive que fazer a série bíblica para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que é totalmente picassiana. Você tem aqueles profetas com lágrimas que parecem pedras, né, assim, né? E aí ele diz assim: ou eu me afundava ou eu dava o salto. Aí ele pega a série Retirantes e diz: veja, Vinícius, eu dei o salto. Que maravilha. Que era como é que a pintura se cria, né? E João, então essa exposição é do dia 29 de junho até 12 de setembro. É 12 de setembro, e eu queria muito convidar todos os seguidores da Arte Cult, né? Que agora a Arte Cult é minha amiga do coração. Queria convidar vocês todos para nos prestigiarem, nos darem a honra da visita de vocês aqui. Eu tenho certeza que não se arrependerão. A partir de 29 de junho, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Não percam, Portinari Raros. João, Perfeito. Mais uma vez obrigado. Obrigado, querido. Vamos prosseguir. Especial e por ter trazido esse projeto para o CCBB, e nós compramos a ideia, né, Marcelo, rapidamente. Então, muito obrigada, eu não vou tomar o tempo de vocês aqui. Obrigada, João Cândido, mais uma vez. Obrigada, Marcelo. E a palavra está com vocês. A gente vai descer para o primeiro andar, né, onde a gente vai passear por esse universo que eu acho que ele tem algo surpreendente de você ver esse artista se enrolar e aparecer com camadas e características muito distintas daquelas que a gente está acostumado a ver Portinari. De certa forma, Portinari é uma espécie de flagship da cultura brasileira. Então, ou seja, várias coisas que definiram a nossa história e a nossa identidade foram feitas pelo Portinari e estão exemplificadas nos grandes museus, nos grandes murais e tudo mais. Só que tem todo um lado dele que demonstra um homem de uma curiosidade, de um experimentalismo, de um tomar riscos, de experimentar possibilidades que esse dom e esse talento que ele tem se encarnam em coisas como as artes gráficas, como a cerâmica, como o balé, como o cenário, como outras as diferentes linguagens que ele também, por circunstância da vida, foi obrigado a experimentar, a sua fascinação pela fauna, pela flora, pela figura do indígena. Ou seja, tem um monte de flertes, né, que demonstram que ele era uma pessoa profundamente inquieta, né, na busca das possibilidades que a pintura poderia trazer, que a arte de alguma forma poderia significar. Essa exposição é sobre isso. Ela não é sobre os carros-chefes, ela é sobre todos aqueles rastros que foram sendo deixados e que como para não fazer de uma exposição, essas são as coisas mais difíceis, porque você localizar os grandes, localizar o Guerra e Paz não é um problema, por exemplo. A gente sabe exatamente onde ele está todo o tempo, né? Localizar essas obras e encontrar essas coisas é um trabalho de uma certa arqueologia, com uma mistura de detetive. Né? A gente bateu na porta, não, essa obra eu já vendi há 40 anos. Né? Aí você tem que seguir a linha para tentar descobrir até onde a coisa vai. E no meio do caminho você descobre coisas, por exemplo, que eu vou contar para vocês, que a gente sempre achava que uma obra era uma, mas é que ela na realidade era outra. Né? Porque a documentação apontava numa direção e quando você vê aparece outra coisa. Então,
essas histórias que tem por detrás, elas são muito ricas. E ao mesmo tempo é fruto do trabalho do João Cândido de 40 anos, documentando a obra do Portinari e documentando todas as inter-relações que existem ali dentro. Então, e ao mesmo tempo, no final da exposição, a gente presenteia as pessoas com uma coisa que é uma coisa que eu fiz em 2004 com o João, para a Bienal de São Paulo, que é o Carrossel Raisonné, que é nada mais nada menos do que toda a obra do Portinari colocada cronologicamente. E eu estou contando, por curiosidade de vocês, a obra dura 9 horas. Então, a gente vai começar ela à 1 da tarde, até a assistir. E ela dá conta de provar, né, para o visitante que aquilo faz parte de uma trajetória um pouquinho maior. Né? Nós podemos, inclusive, estender a abertura, né? Podemos estender o funcionamento do Centro Cultural e tudo isso. E então é isso. E a gente esse ano tem sido um ano muito especial, né? Quer dizer, no ano que vem fazem 60 anos. Nem esse ano faz 60 anos, 120 de nascimento, esse ano 60 anos da morte do Portinari, mas assim, são uma série de iniciativas que a gente tem conseguido fazer com o João de tentar dar conta das inúmeras interações e possibilidades que a obra continua conseguindo produzir, ou seja, ela continua sendo útil para a gente contar e revelar traços da nossa história, da trajetória, a partir das interações que a obra permite. Então, poderia acrescentar uma palavrinha? Eu acho que não é surpresa, né, para mim falar sobre o gênio do Marcelo, porque eu conheci ele quando ele era um rapazinho ainda, morando em Copacabana, tinha um estúdio que já era magnetoscópio, e desde então a gente fez muitos projetos juntos, né? Mas ele ter conseguido fazer 2 exposições extraordinárias, né, absolutamente sem precedentes, que é a que está acontecendo em São Paulo, vocês não percam, porque é a mais completa, a mais inédita, a mais inovadora, a mais profunda que já foi realizada até hoje no Portinari. Ele estava também quando a gente fez a primeira retrospectiva de Portinari, em 1997, no MASP de São Paulo. Então a gente tem toda uma trajetória. Isso que ele falou do Carrossel Raisonné, ele falou com essa simplicidade aí, mas eu não conheço nenhum museu do mundo, nenhuma galeria, nenhuma exposição que tenha apresentado a obra completa de um pintor desfilando à sua frente, por ordem cronológica, com imagens de 2 metros de altura. Ele falou brincando, mas é verdade, se você quiser ver tudo, tem que ficar 9 horas sentado. A gente apresentou isso no Grand Palais, em Paris, no Memorial da América Latina, há exatamente 10 anos atrás, quando a gente levou o Guerra e Paz, né, para São Paulo, e apresentamos também em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil. Na Bienal? Na Bienal de São Paulo, em 2004, foi quando foi inaugurado. Era circular, eu não sei se ainda é circular agora. Ao contrário, é circular ao contrário. Bom, então acho que todas as homenagens se devem a esse rapaz aqui, viu, sem dúvida. Vamos lá? Então vamos.